Olá, amigos do Sync, o podcast de tecnologia do Olhar Digital, seu podcast semanal, seu papo sobre tecnologia. Tecnologia, games e mais um monte de coisa. Mais um monte de coisa. Tudo que a gente fala no Olhar Digital, a gente conversa aqui no Sync. Eu sou o Nick Ellis. E eu sou o André Fogaça. A gente volta hoje para um papo que parece que estamos voltando, mas na verdade não. Exatamente. É quase isso, né? Exatamente. A gente falou bastante aqui no outro episódio sobre o Midjourney, que é um programa, né, uma ferramenta para você criar arte através de frases ou até de outras imagens. E hoje a gente vai falar sobre o DALL-E 2, que é o software mais conhecido desse... É o concorrente do Midjourney. É o concorrente do Midjourney, é muito mais famoso que o Midjourney. E ele está disponível para qualquer pessoa que quiser se inscrever na lista de espera. É um passarinho me contou que essa lista de espera tá durando uns 2 ou 3 dias só. Ah, que bom. Então a gente recomenda que você se inscreva lá, porque não é aquela... eu fiquei, 6 meses esperando o meu acesso, 4 meses. Mas dessa vez eles estão adiantando e acelerando lá os acessos. E o DALL-E 2, ele é muito poderoso. Ele tem coisas que o Midjourney nem sonha em ter. Ele é mais completo, então. Ele é bem mais completo, ele tem a possibilidade Tanto que ele de tem nome de uma pessoa famosa, né, da pintura, né? Sim, pois é. O nome dele é uma mistura de Salvador Dalí. Nome, na verdade, não. É como o nome se pronuncia, né? Porque na escrita não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas, na verdade, é o seguinte. É uma brincadeira com Salvador Dalí, o artista, né? Com o Wall-E da Pixar, né? Que todo mundo conhece. Então, é tipo como se fosse um Salvador Dalí robótico, assim. No qual você digita simplesmente o que você quer e ele te mostra imagens incríveis. E a gente tava conversando aqui nos bastidores, eu comentei com o Nick, que é o terror de quem faz publi ou qualquer tipo de pedido de cliente, porque as pessoas sempre pensam, na verdade até as empresas, né, não só publi, mas tem um péssimo hábito de pensar que eu quero um vídeo incrível com Godzilla pulando, não sei o que, aperta um botão, sai do outro lado em 5 minutos. Sim. Editado e gravado. Pois é. Porque na verdade esse DALL-E e o Midjourney é basicamente isso. Você escolhe, eu quero Godzilla andando em São Paulo, cuspindo fogo na Avenida Paulista. Exatamente. Ele vai te dar. Exatamente. Ele vai te dar e o DALL-E tem a possibilidade, inclusive, de você usar uma foto real e apagar trechos. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É até interessante pra essa parte da Paulista, né? Que você não quer que ele adivinha o que é Paulista. Não, eu quero avenida. Mas a gente vai explicar daqui a pouco. Na verdade, ele reconhece. Se você colocar São Paulo, Rio de Janeiro, ele vai reconhecer e vai fazer lugares famosos, exatamente, né? Pois é. Se você colocar um lugar totalmente desconhecido, uma cidadezinha de 3 pessoas... O bairro de uma cidade de 5 pessoas, não, né? Pois é, não vai funcionar. Pois é, Fogaça, o DALL-E 2 é um software, digamos assim, é uma ferramenta... Quem veio primeiro, DALL-E 2 ou... Porque dá a entender que o DALL-E 2 é a segunda versão do software, ou o Midjourney. Não, na verdade, a OpenAI, que é a empresa que fez o DALL-E, eles fizeram originalmente o DALL-E 1, tá? Que não chamava DALL-E 1, era só o DALL-E. Exatamente. E ele foi lançado junto com o Clip, que é uma outra ferramenta de produção de imagens por inteligência artificial, que é uma das ferramentas que o DALL-E usa, inclusive. E esse ano eles lançaram a versão DALL-E 2, que deu um salto, assim, muito grande. Vocês já devem ter conhecido o DALL-E Mini, né? Que é tipo, o DALL-E Mini é a versão original lá do DALL-E, que agora tá liberado para todo mundo, qualquer um pode usar na web. Sim. Mas o DALL-E 2, ele tem essa questão de ser... O Mini veio junto do primeiro ou o Mini é o primeiro? O Mini é basicamente o primeiro, ele é o primeiro que tá disponível para todo mundo. É legal que a empresa não por mais que tenha o 2, geralmente ele descontinua o anterior. Sim. Na verdade, só deixei ele menorzinho de lado. Lembra o que a Apple faz com os iPhones, né? Ela, quando lança um novo, ela não descontinua o anterior, ela deixa ele vendendo mais barato. Exatamente, porque na verdade ele tá pronto lá, e o novo, inclusive, ele tem vários avanços, mas o original já dá para se divertir bastante. Ele vira Mini porque ele não tem os avanços do novo. Sim, mas o DALL-E 2 ele tem essa coisa muito poderosa de você poder inserir imagens originais nele. E aí você insere a imagem original e você tem lá um pincelzinho para você apagar o trecho da imagem que, por exemplo, você original falando... do nível... uma foto sua, você exatamente. Acabou de tirar uma foto aqui. Eu, por exemplo, tirei uma foto da janela da minha sala e apaguei alguns prédios e falei, aqui vai entrar o Godzilla.
E aí, tipo, falei pra ele renderizar isso. E deu certo, tá lá no post do Dali, que a gente vai deixar o link aqui pra vocês acompanharem. Sim. E é realmente muito interessante. E realmente é o Godzilla invadindo a Avenida Paulista, né? Porque é na região da Avenida Paulista ali, e das antenas. Quando você cria uma imagem com o Dali, na verdade ele te cria através de um prompt, né? Que a gente já explicou aqui no podcast do Midjourney. Que é a mesma ideia, né? O prompt é a ideia, é o texto, é a base. É o texto, é a base, é a busca. Ele pode ser uma imagem também. Você pode colocar uma imagem lá pra ele usar ela de base. Como você fez com a da tua janela. A minha janela não. Na minha janela é outra coisa. Porque, na verdade, na minha janela ele tá usando a minha imagem mesmo e só vai inserir o objeto lá, ou o bicho que eu pedi. Adicionar coisa. Naquele lugar que eu pintei lá exatamente pra ele. Então, isso é muito legal, porque permite que você, tipo, você tira uma foto aqui do estúdio e você pode colocar, de repente, um panda ali naquele canto, entendeu? Ou um hipopótamo. Coloca o Ultraman aqui. Exatamente. Então dá pra você colocar bichos, itens, enfim, o que você quiser. Claro que, né, como eu falei, Ultraman, mas ele deve ter alguma proteção para direitos autorais e vai colocar uma coisa parecida com o Ultraman. Como é do caso do Godzilla, né? Eu vi a imagem, é uma ilustração do Godzilla. Não é fiel ao filme ou ao quadrinho. Não é. Mas ele segue a ideia, que é um lagartão com espinhos nas costas. Se, por exemplo, né? eu botasse assim, Steve Jobs né, atacando São Paulo, aí ele não ia funcionar, porque ele tem essa questão do direito autoral do rosto das pessoas. Da privacidade, né? Então, por exemplo, você pode subir o que você quiser pra lá de fotos pra usar, mas essas fotos não podem ter um rosto humano. E se tiver? Se tiver, ele não aceita. Ele fala, não dá. Não, ele fala, isso aqui não serve porque a gente não... Porque é um baita de um perigo, é deepfake hoje em dia, né? Imagina uma loucura que pode ser. Pois é, enfim, eu fiz uns testes lá, usando... A gente foi na exposição do Tim Burton, né? Que tava rolando na Oca, no Parque Ibirapuera. E aí tinha umas máscaras lá de monstros. Então eu usei essas máscaras de monstros pra subir imagens pro Dali. E ele criou outros monstros completamente diferentes. Porque essa que é legal. Ele vai criando, tipo, novas versões, novas variações. Você pode... inclusive usar uma imagem dentro da outra. E aí você consegue fazer aquele efeito de zoom infinito, sabe? Daquele Faz desenho um GIF animado exatamente. que nunca acaba, vai indo. Nunca acaba, vai indo. Aí eu fiz uns testes aqui com a marca do Olhar Digital. Primeiro eu pedi pro Dali reinventar a marca do Olhar Digital. Aí ele reinventou. Você colocou lá, olho verde com coisas de computador. Eu botei olho verde, high-tech, circuits, circuitos, enfim. Botei mais ou menos como era. E daí foi, né? Ficou bem legal. E aí eu usei essa imagem pra colocá-la no centro de outra imagem. E aí o Dali cria toda a arte em volta dessa imagem. Isso dá um efeito muito legal, porque você consegue fazer, tipo, essa entrada, assim, no vídeo, ou saída, né? Depende de como você animar. Inverte, né? Exatamente. Mas fica um efeito muito legal e muito, muito interessante. Ele sai pronto pra usar. Não precisa fazer nada demais. Não, ele Gostou do resultado? Já vou baixar aqui. Aí é que tá. Ele sai as imagens todas direitinho lá. Você vai ter que, tipo, editar a imagem e deixar ela 50% do tamanho com a borda transparente. Aí ele vai fazer a imagem ao redor. Você vai pegar todas essas imagens, que, tipo, pode ser quantos passos você quiser. E aí você vai levar ela para um editor de vídeo e vai editá-la num editor de vídeo. Isso o Dali não faz. Não, eu tô dizendo da imagem. Sim. Não na parte do vídeo. Eu quero só a foto do Godzilla. Você colocou lá, gostei, botão direito, salvar como? Já resolveu ou tem algum passo? Como é que funciona? Não, é só aquela lá que, por exemplo, que tá no post do Godzilla em cima de São Paulo. Eu fiz até 2 versões. Ela salvou daquele jeito e tá pronto. Que bom. Lembrando que sempre ele te dá 4 opções pra você escolher uma. E dá resolução alta, pelo menos, pra ficar bom em qualquer lugar? Como é que funciona? Dá uma resolução de 1024 por 1024 pixels, o Dali 2. O Midjourney, ele tem a possibilidade de você fazer imagens maiores. Essas imagens maiores, elas custam mais caro. Então, digamos assim, você tem um crédito lá e, por exemplo, para testar o Midjourney, você tem 25 créditos. Você gasta, quando você faz uma resolução maior, que você pode fazer ela no Midjourney, você pode fazer ela em pezinha, pode fazer ela lateralzinha para fazer um wallpaper. A proporção, né? Pode mudar a proporção e aí ele vai gastando mais. Se for mais do que o padrão, ele vai gastando, tipo, mais créditos. No caso do Dali 2, ele não tem esses 25 créditos de graça
pra você testar e quando acaba, não. O DALL-E 2, ele tem uma coisa a mais, assim, tipo, se você consegue o acesso, que eu acredito que todo mundo vai conseguir, porque hoje em dia tá bem fácil de entrar na lista de espera, 2 ou 3 dias, eles devem mandar um convite. E aí eles te dão 50 créditos pra você fazer buscas de graça. Já é o dobro, hein? Sim. E a partir daí, todo mês, toda vez que virar o mês, eles vão te dar mais 15 créditos. Então o DALL-E 2 você pode tranquilamente continuar usando sem pagar. Embora 15 créditos não é nada, entendeu? Vai ter que esperar o mês que vem, depois que acabar esses créditos, se não quiser pagar. Exatamente. Né? Então, tipo, tem essa questão de... Porque o crédito, pelo que eu vi no texto que você fez, é cada solicitação. Né? Então, gostei da imagem, muda de cor, é outro crédito. Você coloca tem, tipo... o Mario pulando aqui, é outro crédito. Por exemplo, você faz uma busca, ele te dá 4 resultados. Isso aí não gasta 4 créditos, gasta 1. Sim. Aí, se você quiser fazer uma variação em cima de um dessas 4 opções, ela vai mais um crédito, exatamente. Se você quiser, por exemplo, no DALL-E 2 não tem essa opção, mas no Midjourney, se você quiser elevar a resolução ao máximo que ele chega... Mais um, exatamente. Tudo que você fizer vai indo mais um, assim. Então... mas 2024 já dá pra redes sociais, dá pra brincar, né? Sim, dá pra fazer alguma coisa. Exatamente. Mas acho que ele só não coloca ainda maior até pra evitar o uso comercial. Então você pode, sei lá, imprimir um outdoor. Mas vida, tipo, né? assim, isso é que é interessante a gente falar também. O DALL-E 2, ele permite, né, que você use essas imagens comercialmente como você quiser. Elas são suas, Sim. Tá? Então você pode usar elas, o copyright é seu. Se alguém for usar a tua imagem depois, aí já é uma outra questão que eu vou pedir para um advogado. Mas ela é sua, é você que... entendi. Eu não sei se você tem o direito sobre o que você produziu, mas você pode sublocar, subvender, uma coisa assim, né? Sim, não, você pode pegar e botar lá no Unsplash ou qualquer outro... DeviantArt, né? Exatamente. Ainda existe DeviantArt? Existe. Eu usava muito quando era adolescente. Exatamente. Então, tipo, é muito legal, assim, você usar o DALL-E, porque ele, tipo, ele permite que você, tipo, crie, mesmo que você é, tipo, um ilustrador, você é um artista. Você já sabe fazer. Você já sabe fazer. Mas ele permite que você crie, por exemplo, um fundo para sua arte em 3 segundos, né? Sim. Aquilo que você falou, aperta um botãozinho, ele tá pronto. Sai pronto. E você tem a possibilidade de ir ajustando e melhorando isso, aprimorando o resultado através dessas variações, até ele ficar do jeito exatamente que você quer. E é muito interessante porque ele permite que você use também estilos de artistas, de pintores, até escultura. Você pode falar, por exemplo, eu quero uma escultura de jade, ou eu quero uma escultura de areia, por exemplo. Ele vai e faz, tranquilo. Você pede lá, um castelo de areia, aí ele faz. Exatamente. Então ele pega tudo isso que você digita lá na frase, ou a imagem que você manda, e transforma e adapta aquilo e cria novas variações daquilo. Então, por exemplo, você pode subir uma imagem qualquer, esquece aquele negócio que eu te falei de apagar as coisas. Sobe uma imagem de São Paulo e fala, eu quero variações aqui, não fala nada. Ele vai criar, tipo, 4 imagens de uma São Paulo que não existe, mas tem a ver, assim, com o estilo da cidade, entendeu? Sabe que é uma cidade com muitos prédios, um horizonte que meio que lembra uma metrópole como qualquer outra, né? Exatamente. Dificilmente você consegue identificar pontos específicos de cada cidade, a não ser algo muito pontual, sei lá, Ponte Estaiada, que só tem aqui, não vai ter em Mumbai, por exemplo. Pois é. Ou o MASP, que não tem em Nova York, mas o olhar é basicamente o mesmo, né? Exatamente. E você pode, por exemplo, pegar uma foto do Rio, ou de Curitiba, ou sei lá, de Salvador. Florianópolis, qualquer grande cidade, né? E falar, eu quero uma ponte estaiada aqui, entendeu? Foi uma ponte estaiada entre Rio e Niterói. Estaiada de São Paulo, eu quero ela aqui no Rio. E ele vai dar um jeito, entendeu? E cruza a Baía de Guanabara com a ponte estaiada. Exatamente. E como é que ele faz isso? Toda vez que você digita lá uma frase, clica no botão para gerar a imagem, o codificador do DALL-E 2, ele mapeia o que você quis dizer, né, com o texto, até a imagem, ele mapeia a imagem também, identifica quais são os temas principais. Sim. E aí o modelo mapeia esses itens ou esses termos que você pediu e cria uma informação semântica. Essa informação semântica depois um decodificador de imagens usa essa informação semântica para transformar isso nas imagens finais. Sim. E, tipo, o resultado, assim, é surpreendente, porque
Você pode pedir coisas realistas, você pode pedir desenhos de Van Gogh, por exemplo, você pode pedir uma escultura de Rodin, e ele vai tentar, entendeu? Fazer daquele jeito. Eu fico, assim, mesmerizado, porque nem sei se existe essa palavra em português, mas eu fico chocado, assim. Mesmerized. Com a loucura que é brincar com esse negócio. Eu tô, por exemplo, há mais de um mês, né? Eu fiz semana retrasada, quando você estiver ouvindo esse podcast, eu fiz um post sobre meu primeiro mês usando o DALL-E 2. E, tipo, quando eu entrei, eles cancelaram minha conta. Então, além dos 50 créditos que eu já teria normalmente, quando eles cancelaram minha conta sem motivo e eu reclamei, eles me deram mais 50 créditos. Então, atualmente, eu tenho 89 créditos, mesmo depois de fazer, sei lá, centenas de testes aqui. Esqueceram de cobrar os créditos de você? Os créditos estão lá, estão diminuindo, mas enfim, eu já comecei com mais créditos porque eles me deram, tipo, de brinde por causa que eles tinham me tirado, entendeu? Eu cheguei a ficar desesperado, porque foi assim, funcionou durante 24 horas, eu usei. E aí, de repente, ele parou de funcionar. Não ligava mais, não entrava mais. Você usou demais. Você falou, eu acho que ele tá abusando. Eu usei. Que nem internet banda larga, né? Que não tem limite, mas a operadora pode dizer que é um uso não padrão, uma coisa assim. Pois é, quando eu entrei, o esquema era diferente. Eu tinha, sei lá, 11 créditos pra usar durante 24 horas. Depois tinha que esperar mais 24 horas pra voltar a usar. Então eu usei lá meus 11 créditos. Eu não sei. Você é um usuário, 11 ou 20. Um usuário privilegiado, porque você falou que o normal é 15 créditos por mês? Não, mas isso aí era antes, era o esquema anterior, eles mudaram. E aí, eu botei o alarme. Começa a aumentar o número de pessoas, né? Tem que dar uma segurada aí. Eu botei o alarme aí pra 24 horas e falei, olha, da manhã, 10 da noite... Me lembra e eu vou entrar pra usar. Aí quando eu entrei de novo, eu não tava mais acesso, como se eu não tivesse sido convidado, entendeu? Aí eu reclamei com eles, demorou umas 2 semanas e resolveram. E aí eu ganhei esses outros 50 créditos. Mas enfim, hoje em dia, o esquema é outro. Você entra, você ganha esses 50 créditos que podem ser usados para criar os prompts, que são as buscas, ou as ideias, ou você chame como você quiser. Eles são cumulativos, esses créditos? Porque ninguém vai fazer isso, mas entrei, ganhei 50, daqui a um mês tenho 65 créditos? Isso, daqui a um mês você tem 65 créditos. Juntou com os 15 do mês que vem. Você, se não me engano, você pode acumular pro mês que vem tranquilo. Mas dificilmente você vai querer fazer isso, né? Você vai querer montar coisas. Mas é muito difícil gastar tudo, porque, por exemplo, eu não gastei nem os 50 primeiros, eu tô com 87. Então você tem esses 50 créditos pra fazer os seus prompts, as suas buscas, enfim, pra procurar as imagens que você quer, né, que estão na sua cabeça, você não sabe desenhar nada, mas como o DALL-E vai te ajudar, exatamente. O meu caso também, eu não sei nada. E ele... Como é que ele faz isso? A gente já falou um pouquinho lá no podcast do Midjourney, mas é basicamente o mesmo esquema. Essa inteligência artificial ela foi treinada com milhões de imagens reais e também com milhões de obras de arte de diferentes artistas, pintores, escultores, enfim. Ele sabe o estilo exato que você está procurando e ele tenta emular aquele estilo. Obviamente que a gente não está falando da mesma qualidade que o do artista original, mas ele tenta imitar o estilo. Você entendeu? coloca lá cubismo dessa pessoa específica, ele vai tentar chegar naquilo, mas não vai. Ainda bem, né? Porque senão vai ter gente, vai ter gente reclamando que vai tomar o lugar do emprego da pessoa. Eu acho aquela questão filosófica já, né? Eu acho que a questão filosófica e do emprego é o que eu te falei. Se você é artista, você pode usar isso como se fosse um lápis ou um pincel. É uma nova ferramenta, né? Vai complementar o que você faz. Quem não é artista, tipo eu não vou conseguir nunca pegar o trabalho de um artista, mesmo com o DALL-E 2 ali, entendeu? Criando coisas maravilhosas. Porque não é só isso, você tem que ter uma noção, né? Muito maior, assim, que o designer gráfico ele vai ter, entendeu? E de repente o aplicativo não. Você não vai pegar aqueles relógios entortados, derretidos do DALL-E e colocar um Pink Floyd em cima com um porco voando porque você sabe desenhar. Mas talvez no DALL-E... No DALL-E você pode simplesmente escrever isso aí e ele vai tentar criar. Relógios derretidos com árvore e porco voando. A gente tenta depois, Pois é, vocês que estão escutando isso, não fica tranquilo que a gente não tá mostrando imagem nenhuma. Aqui é só papo, a gente tá conversando. Mas a gente tem os posts lá no site que tem todas as imagens para vocês acompanharem. Inclusive, esse comparativo que eu fiz semana passada, que é muito legal, porque ele pega as mesmas
os mesmos prompts, as mesmas buscas e mostra o resultado no Midjourney e no DALL-E. Olha! Então esse é o post que tipo, passei dias escrevendo e produzindo as imagens, mas acho que ficou bem legal. Modéstia à parte, ficou bem legal. Sim, porque a principal dúvida até pra mim é, o que muda de um pro outro? Porque você falou que o DALL-E é muito mais completo e veio depois, o DALL-E 2, né? Veio depois do Midjourney. Na verdade, não. Na verdade, os dois, né, meio que são paralelos, porque em julho, se não me engano, foi lançado o beta do DALL-E 2 e o Midjourney também entrou em beta mais ou menos nessa época. Então saíram juntos, praticamente. A diferença, assim, as diferenças entre os dois, basicamente, é o seguinte. O Midjourney, pelo menos na versão trial, ele roda dentro do Discord. Então você tem que ter acesso ao Discord. Tem que ter uma conta lá. Tem que ter uma conta. Tudo bem que é de graça, todo mundo pode ter. E recomendo que tenha, porque é um ótimo mensageiro. Exatamente. E dentro do Discord, por que ele fica no Discord? Porque os desenvolvedores quiseram fazer uma coisa, tipo, em comunidade. Então você faz a sua busca e você tá vendo o que as outras pessoas estão buscando também. Você pode criar coisas em cima de buscas de outras pessoas. O DALL-E 2 não. Ele tá rodando na web, tá? Não é um aplicativo. No servidor dele, né? Exatamente. Ele tá rodando no servidor dele e só você vê o que você tá criando. Você pode, tipo, publicar aquela página, ele fica bonitinho para você espalhar isso, para você postar no Instagram. Mas não existe uma biblioteca de outros usuários. Não existe, a não ser que o cara, tipo, faça isso. Como é que até falei agora há pouco tempo, como o DeviantArt né? Exatamente. Que é uma biblioteca de criações. Eu tenho o My Collection lá do DALL-E 2, que eu, né, logado, eu consigo olhar lá as imagens que eu salvei. E essas imagens eu posso publicar e liberar para os outros olharem. Mas não vai ser uma página, assim, com várias imagens. Vai ser, tipo, uma página por imagem. E o que ele tem de diferente, de poderoso, é essa possibilidade de você subir fotos. O Midjourney permite que você suba fotos para lá, mas ele usa aquela foto como se fosse um prompt e cria variações dela ou cria novas versões. Ele não trabalha na foto. Exatamente. Ele usa a foto como uma inspiração. Exatamente. Né? O DALL-E 2 ele tem um pincel e esse pincel você pode apagar trechos da sua imagem. Por exemplo, você apaga, tem um cachorro e um gato. Você apaga um gato e fala, eu quero colocar o cuchulo ali no lugar do gato, entendeu? E ele vai e coloca. E é assim, é muito bizarro, porque o DALL-E 2 ele tem também essa vantagem de ser muito realista, entendeu? Menos artístico que o Midjourney e mais realismo, então isso é muito interessante porque você consegue criar imagens muito legais. E você tem essa possibilidade de criar obras, não vou dizer obras de arte, mas imagens assim no estilo dos seus artistas favoritos. É aquela coisa, né? A arte ela é subjetiva, né? Pra você que gostou, é uma obra de arte. Sim. O que faz um quadro ser valioso? É quem tá disposto a pagar por ele. Exatamente. Não tem uma cartilha de coisas ali, né? Não, e eu vou te falar que criar os prompts certos para obter as imagens perfeitas é uma obra de arte. É um trabalho de arte. É um talento artístico você criar um prompt. Pintar um quadro. Pois é, porque eu vejo coisas que... obviamente que eu não tô nesse nível, mas eu vejo coisas que as pessoas fizeram, tanto no DALL-E 2 quanto no Midjourney, que eu fico chocado, porque os caras... Você não consegue chegar perto, né? Nossa, mas nem... Você vai, a ferramenta é a mesma. Assim como o pincel é o mesmo do, sei lá, do DaVinci e o seu, só que o DaVinci faz umas coisas que você não faz. Eu posso lá, simplesmente a gente vai aprendendo... Você pode ter o mesmo pincel e a mesma tela. Você vai aprendendo, né, com os prompts das pessoas. Então, DaVinci não, DALL-E. Vamos usar o DALL-E, que é o exemplo, o né? DALL-E, exatamente. Você sabe pintar como ele? Você pode usar o mesmo pincel, a mesma tela, o mesmo apoio, tá no mesmo lugar, mas ele não vai fazer a mesma coisa. Não faz a mesma coisa. E essa possibilidade de você entrar, usar uma imagem, você pode inclusive no DALL-E 2, você pode usar uma imagem do Midjourney. Aí você mescla os dois. Você pega a imagem do Midjourney, reduz ela para 50%, que nem eu tava explicando antes, com o fundo transparente, e ali o DALL-E 2 cria uma imagem em volta da imagem do Midjourney. Então por isso que eu te digo que ele é mais poderoso que o Midjourney, porque ele permite esse tipo de... um passo além do que o outro. O outro é muito legal para você criar imagens artísticas, fica super bonito. Sim. Você fala, uau! Só que o DALL-E 2, além dele criar essas imagens artísticas, se você conseguir fazer o prompt certo, você vai chegar nisso, ele também consegue criar coisas reais e ele pode, inclusive, interagir com o nosso mundo, assim, com o mundo real. Então, sim. Você estava falando, de repente, clica um botão ali e faz um vídeo. Tudo bem, o DALL-E 2 não faz vídeo.
vídeos, mas você pode fazer esse vídeo de zoom infinito que tem um efeito incrível e fica realmente perfeito. É uma coisa impossível de fazer no Midjourney e em outros concorrentes também. Então um isso só no outro, DALL-E 2. Então. Um complementa o outro. Então, tô vendo até aqui que você fez umas imagens de cães que não existem. São os cães da minha namorada do multiverso. Namorada do multiverso é ótimo. Não, os cães do multiverso. A namorada é uma só. Pô, Tati, não fica brava, não. Tem os cães do multiverso, porque, tipo, eu botei uma foto dos 2 cães dela sentados num banco de piscina, tá? Numa espreguiçadeira, né? Uma espreguiçadeira. Tá tudo bem. Espreguiçadeira, e aí eles, tipo, criou outros cães totalmente diferentes. Em poses diferentes. Em espreguiçadeiras diferentes, com plantas atrás diferentes, e é isso. Ele vai, tipo... e aí, se você gostar de uma dessas, você pode simplesmente falar pra ele, eu quero variações dessa aqui. Aí ele cria mais 4 variações daquela ali. E dá pra você chegar muito, muito longe, assim, com essa brincadeira. Entendeu? Esse daí é o que deixa claro que ele tá usando a imagem como base e produzindo uma imagem como se fosse uma nova que você colocou. Exatamente. Né? E me surpreendeu na parte do Godzilla. É óbvio, né? A gente é nerd, né? Mas enfim, um dos 2 que tá no post, tá? Se você quiser ver essas imagens, tá tudo no post. Ele respeita até a luz da lua. Isso né? Eu acho muito legal. A luz batendo. A lua tava lá ou não tava? A lua tava lá. Porque não dá pra saber o que é o que não é aqui, né? Não, é só o Godzilla nessa imagem, tá? A gente não tá mostrando aqui, a gente tá só falando. Mas tá no é uma no imagem, post. que é uma vista de São Paulo de noite, e na qual eu simplesmente apaguei um prédio e coloquei Godzilla no lugar dele. A lua tava lá, e ele tem essa coisa dele interagir com a iluminação e com o estilo também. Porque isso acaba dando mais... fica fidedigno. Realismo, exatamente. Isso é muito, muito legal. Então, a primeira coisa para você fazer isso, você vai ter que criar, você usa um Photoshop ou qualquer outro aplicativo para criar essa versão menorzinha da imagem, você reduz ela 50%, centraliza... Mas reduzir 50% é o tamanho do arquivo, é a resolução? O que você precisa reduzir? Você precisa reduzir, você deixa o tamanho do arquivo igual, ou seja, 1024, e você reduz só a imagem para 50%. Então ela vai ficar com 512 por 512 e vai ficar centralizada, e você deixa a borda dele transparente. Um PNG transparente. Um PNG transparente, perfeito. Quando você abrir isso no DALL-E 2, ele vai perguntar para você o que você quer editar dessa imagem. Aí você vai clicar na área transparente, ele vai entender que aquela borda lá... é para ser preenchida. E aí o interessante é o seguinte, quando você cria essa imagem central e você manda ele gerar uma imagem... ele cria 4 opções também. E essas 4 opções são completamente diferentes uma da outra. Então, por exemplo, aquela do Godzilla... Tinham 3 Godzillas muito bons e tinha outro que o Godzilla tava meio que agachado, assim, só dava pra ver as costas. Aí essa aí eu deixei pra lá e usei as outras. Então, tipo, você sempre tem essas opções de variações. São que sempre você 4. Exatamente. De 4 ideias. E você pode, para fazer esse efeito de zoom infinito, é a mesma coisa. Você cria uma imagem, reduz ela, deixa a parte transparente, leva pro DALL-E 2, cria uma borda... Pega essa nova imagem, tá completa com a borda, leva para o Photoshop ou outro similar, reduz, deixa a área transparente. Tá um trabalho da capeta, mas fica muito legal. Olha o trabalho que você tá o software tá fazendo para você. Sim, você teria que fazer um zoom infinito na mão. Não, tipo, e além de saber ilustrar coisa, né? Exatamente. Além de saber ilustrar, você tem que ter um tempo livre muito grande, né? Então, essa questão do... Você falou, de repente a gente pode imprimir um outdoor. Aí você tem que entrar em contato com o pessoal da OpenAI para falar com eles, entendeu? Negociar com eles, porque eu sei que eles têm a tecnologia para isso. Outra opção, que não tem nada a ver com a OpenAI e com o DALL-E 2, é você usar... existem ferramentas de upscaling, que você pode fazer o upscaling dessas imagens, entendeu? Usando inteligência artificial também, com um resultado que fica bem legal. Eu achei isso bem legal também. Ainda não botei essa dica lá no nosso post, porque... Tipo, isso aí é um passo além, tem que saber mexer em código, entendeu? Não é pra qualquer um. Vai ser mais difícil do que tá parecendo ser difícil agora, né? Sim, exatamente. E lembrando que o DALL-E 2, ele é um programa pago, né? Então, quando acabarem esses créditos, se você não quiser esperar os 15 mensais lá... Vai lá e paga. Você vai lá e paga $15, eles te dão 115 prompts. Olha só. 115 créditos, desculpa. Sim. E aí, quer dizer, então
o que você consegue fazer com ele? Você consegue criar imagens reais, você consegue criar, tipo, pinturas no estilo de vários artistas, você consegue interagir com as suas imagens e colocar novas coisas. Então, o DALL-E 2, ele é realmente muito poderoso e eu tô muito feliz, assim, de poder estar usando isso, porque pra mim, que nunca soube desenhar e sempre gostei da brincadeira, é tipo um sonho realizado. Isso é uma coisa impensável quando eu era moleque, assim, você tem digita lá e pum, pá, pum, tá pronto. Então, tipo, o Midjourney, ele é muito legal para várias coisas. O DALL-E 2, ele é mais profundo e mais profissional, assim, digamos assim. Ele consegue entregar resultados mais realistas que realmente funcionam muito bem. E tem outros concorrentes por aí. Por exemplo, tem quando deu certo, começa a aparecer outras coisas, né? Sim, tem o Stable Diffusion, que é da Stability.ai. São várias empresas, né? Então, a gente tem 3 empresas aqui que eu já citei. A OpenAI, a Midjourney, né? Que cuida do app que tem o mesmo nome. E essa Stability.ai, que, tipo, tem o Stable Diffusion. E na semana passada, né? A gente lançou-se uma versão desse Stable Diffusion de graça, assim, também para qualquer um testar. É aquela coisa, né? É de graça, esquema de traficante. Ele deixa você usar um pouquinho e depois ele cobra. É claro. Exatamente. É para dar aquele gostinho, né, de você gostou? usar. Então vem ver o que eu tenho para vender. Exatamente. Então, esse Stable Diffusion, ele tá funcionando num app, web app chamado Dream Studio. E a gente vai deixar também o link aqui nessa postagem para você conferir o post que eu escrevi sobre ele semana passada, que ensina você a usar também. Sim. Então, você tem aí 3 ferramentas muito poderosas que, tudo bem, não são de graça, mas você pode começar a usar de graça. Você pode brincar. Exatamente. Você pode sair brincando e ver o que acontece. E então, tipo, a gente vive realmente uma era de ouro, assim, dessas ferramentas de produção de imagens por inteligência artificial. E eu tô bem ansioso para ver o que vem por aí, porque na minha cabeça o que vem por aí são vídeo. maneiras, exatamente, de animar isso em vídeo, de criar vídeos. Você pode falar, de repente eu quero um vídeo de um sapo pulando na lagoa pintado pelo Van Gogh. E obviamente que isso não existe ainda, essa ferramenta. Mas, com certeza, dentro de algum laboratório ela já existe. Exatamente, né? exatamente. Não existe pra Fechado, gente, mas isso aí tá chegando e a gente vai ter, tipo, acesso a isso em breve. Então, são aquelas coisas. A gente já fez um podcast aqui só sobre inteligência artificial e agora a gente tá falando sobre essa parte artística, né? De um uso que a gente não pensava naquela época. Não, né? nem falamos disso, não né? Não era plausível. Então tá indo além de Waze, sei lá, desse tipo de coisa de casa inteligente para ir pra arte. Exatamente. Né? E também, como eu te falei, tem ferramentas que criam roteiros com inteligência artificial, tem ferramentas que criam músicas. Então, tipo, essa parte da obra... Essa vez ou outra já apareceu alguma vez, né? Sim. No próprio Olhar Digital, a gente já veiculou sobre isso, de... inteligência artificial criando toda a música de uma orquestra. Exatamente. A tendência é que, sei lá, daqui a pouco a gente... Daqui a pouco não, tipo, hoje em dia mesmo você já pode, tipo, criar um jogo no qual as imagens são feitas com inteligência artificial, a trilha sonora é feita também com IA e, tipo, por aí vai, entendeu? E o roteiro também. Então, só falta mesmo a programação, mas, tipo, né, não duvide. Não duvide do que pode acontecer. Até pouco tempo a gente duvidava que os carros se dirigiriam sozinhos, né? Exatamente. Eles já fazem isso. Os carros já se dirigem sozinhos, inclusive dirigindo muito melhor que muito motorista por aí. E geralmente o problema acontece quando o humano interfere. Pois é, né? Você outro dia tava lá dirigindo os carros, né? Tava não dirigindo um carro na estrada. Você tava olhando pro volante a gente soltou aqui um vídeo sobre isso chama Super Cruise, né, da GM, e teve uma hora que ele realmente para e a minha cara de susto é real, assim, porque o cara da GM que tava atrás tava falando, não, confia na tecnologia. Eu falei, eu confio, mas primeiro eu preciso me inteirar dela, né? É a primeira vez que tô usando, o medo aqui... Exatamente, tem uma hora que você fala, tem que segurar o volante. É uma questão de vida e morte ali, né? Não, você pode até dirigir sozinho, mas eu vou ficar com a mão aqui do lado do volante, só de just in case, só pra... mas enfim, para concluir, o que é melhor, o Midjourney ou o DALL-E 2? É difícil dizer, tipo assim, cada um tem a sua aplicação, digamos assim. Como pincéis de diferentes estilos, diferentes espessuras, você usa ele para
determinada coisa, para determinado uso. Você tá querendo uma coisa mais artística, vai pro Midjourney. Você tá querendo uma coisa mais realista, vai pro DALL-E 2. Você tá querendo mexer com imagens no mundo real, DALL-E 2 é o único que faz. Ou cria no Midjourney e retoca no DALL-E 2, como você falou. Tranquilo, né? Também, pois é. Você pode criar uma coisa no Midjourney e depois pedir pro DALL-E 2 fazer variações dela. Ou apagar, de repente, uma coisa que não ficou legal lá no Midjourney e trocar por outra coisa. Enfim, dá para você se divertir muito com essas ferramentas, elas estão acessíveis. O DALL-E 2 ainda precisa do convite, da lista de espera, mas essa lista de espera tá indo muito rápido. Então... E o Midjourney tá liberado. E o Midjourney tá liberado aquelas 25 créditos pra você testar, só precisa de uma conta do Discord. Só tem uma conta do Discord, que, volta uma vez, recomendo. Quando acabar esses 25 créditos, você vai ter que pagar $10 para 100 créditos, se não me engano, ou $30 para prompts infinitos. Aí também dá para você passar o resto da sua vida fazendo isso, entendeu? Mas enfim, dá para você criar coisas incríveis com essas duas ferramentas e com a outra também que a gente vai falar depois. E a gente espera que você crie coisas fantásticas e depois mande pra gente, né? Manda pra gente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, usando a hashtag SyncPodcast, que a gente tá de olho. Manda o que vocês criaram. Aí, porque eu realmente estou muito curioso pra saber até que ponto vai a cabeça de vocês. Sim. Porque esse é o limite, né? O limite das duas ferramentas é a sua cabeça pedir. Exatamente. E não deixa de conferir o post que eu escrevi com um comparativo que deu muito trabalho. E tem, tipo, as imagens, tipo, as 4 prompts do Midjourney, os 4 prompts do DALL-E 2 para você comparar como que ele trabalha, assim, mais ou menos. Então dá para você ter uma noção bem legal. E é nesse post, nos links internos desse post, explicando cada um, que a gente comentou sobre as fotos dos cachorros. Sim. E do Godzilla na cidade, respeitando a luz da lua. Exatamente. Tem uma série de imagens lá que você criou, até do logo do Olhar Digital, né, que você comentou. Exatamente. Da imagem. Tem o logo do Olhar Digital lá. Eu tô tentando convencer nosso chefe a aproveitar, mas eu não sei se vai dar certo. Tá pronto lá, né? Sim, tá pronto. Foi feito não foi feito em 3D como o atual, foi feito em inteligência artificial. O sinal dos tempos. Exatamente. Pois é. Enfim, cada ferramenta tem o seu uso, cada ferramenta tem o seu valor. Eu tô meio empolgado com isso, como você pode perceber, por isso que eu consigo convencer o Fogaça aqui a gravar mais um episódio falando sobre isso, porque eu acho que não fomos fundo o suficiente no DALL-E 2, naquele outro episódio. A gente só citou ele basicamente, então faltava, né, a gente dar esse mergulho mais profundo nas águas da EA. Então aproveite, porque que tempos, né, que tecnologias tão loucas e novas como essas são gratuitas. Exatamente. Você não precisa pagar uma fortuna como sei lá, como qualquer novidade, né? Qualquer novidade tem um preço da novidade, ele sempre é alto, e nesse caso não. Não, ele é gratuito. Mesmo que você queira pagar... É limitado aos créditos, mas é gratuito? E mesmo que você queira pagar, né, $10 não vai quebrar a conta de ninguém. Pois é. Pra brincar, uns R$50 é algo que você paga numa hamburgueria. Uma pizza ou 2 pizzas, sei lá. Pois é. Enfim, esse foi o nosso programa dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. A gente promete que não vai falar mais de inteligência artificial semana que vem. Ou não. Podemos até falar de inteligência, mas sempre não uma coisa nova. Ligada à arte. A gente vai fazer outro podcast. A gente vai falar quando eles começarem a montar os vídeos. Sim. A gente volta. E no próximo episódio a gente tem uma surpresa pra vocês, porque vamos ter 1 ou talvez até 2 convidados. Então, aguarde aqui. Até agora você tá aguentando aqui eu e o Fogaça, mas vai ter mais gente aqui no nosso podcast. Exatamente. Então a gente se vê na semana que vem, nesse papo, mais uma vez. E eu sou o André Fogaça. Eu sou o Nick Ellis. E o roteiro desse podcast não foi feito. Ele foi feito direto pelo Nick Ellis. Hoje não teve roteiro, gente, porque era mais uma fala empolgada. Claro, né? A gente tem um assunto, mas o Nick se debruçou sobre ele. Então, se eu deixasse aqui falar, esse podcast teria 5 horas, seria praticamente o flow, né? 4 horas que tem de duração. Pois é. Mas a equipe técnica com Deoclésio Nogueira e com Mário Curti. E é isso. E a edição... A edição com o Leandro Santos. Leandro, desculpa. É isso aí, desculpa. Agora eu tô te devendo uma coquinha. Até a próxima semana. Até a próxima, gente. Valeu.